Olá, amigos e amigas do canal de YouTube China Global News. Sempre uma discussão sobre temas de interesse do Brasil, do mundo. Geopolítica, macroeconomia, mas também outros temas de interesse. E hoje temos mais uma vez a participação do pesquisador Lawrence Pi aqui no China Global News. Você vai conhecer Lawrence Pi agora. Lawrence Pi nasceu em Xangai em 1942. Veio para o Brasil com a família em 1952, onde se destacou no cenário empresarial conduzindo o Grupo Moinho Pacífico, um dos maiores da América Latina. Formado em filosofia nos Estados Unidos, fez especialização na obra de Jean-Paul Sartre. Após 50 anos de atividade empresarial, se tornou um profundo conhecedor da geopolítica mundial e macroeconomia, com foco nas relações entre a China e os Estados Unidos. Autor de Requiem para um Capitalismo em Agonia e A Consciência Vazia e Desolada, Lawrence Pi tem apontado aspectos positivos e as dificuldades para o crescimento econômico e social do Brasil. Bem-vindo, Lawrence Pi, mais uma vez ao China Global News. Muito obrigado, Marco, pela oportunidade. Mas essa oportunidade eu acho que eu vou começar a ter aí uma discussão um pouco mais espinhosa, digamos assim. Quero falar com você sobre religião, sobre as religiões, na verdade. E eu gostaria de começar essa entrevista perguntando a você como que você vê as religiões abraâmicas e como que elas podem ser consideradas predominantes no mundo, né? Qual é a sua visão sobre elas e como que elas se desenvolveram ao longo do tempo? Sim, de fato, Marco, é um assunto muito importante e altamente sensível, porque todos nós temos crenças diferentes. Agora, em relação às religiões abraâmicas, o início, eu acredito que deve ter sido com a vinda do Abraão. A primeira religião é o judaísmo. E Abraão, acho que ele viveu no século 2000 antes de Cristo. Então, o judaísmo é a religião mais antiga das três religiões principais hoje no mundo, que é o cristianismo, o islamismo e judaísmo. Agora, voltando atrás na história, o judaísmo basicamente veio com o ensinamento do Torá. Torá, traduzindo a palavra, realmente quer dizer ensinamento. E este é o livro sagrado dos judeus. No decorrer do tempo, ela foi progredindo e evoluindo, e posteriormente veio um outro livro importante construído por os rabinos, que é o Talmud, que é a forma de exercer a prática do judaísmo baseando nos conceitos e ensinamentos do Torá. Então, esta é a origem das religiões abraâmicas. Já no século I BC, nós vimos o aparecimento de Jesus de Nazaré. E ele era um pregador e com bastante influência, muito carismático. E ele começou a elaborar sobre os conceitos um pouco diferente do judaísmo e teve uma enorme quantidade de seguidores. Isso os romanos e os judeus viram como uma ameaça. Então, o cristianismo nasceu com, basicamente, o Jesus de Nazaré, que o Antigo Testamento se baseia basicamente no Torá, nos judeus. Então, você tem duas religiões que são interligadas desde o início. Aliás, Jesus era um judeu quando ele residia na região de Nazaré. E como ele era uma ameaça aos romanos e aos judeus também, pela crença dele, ele foi crucificado, entregue para os romanos pelos judeus, e daí veio todo o desenvolvimento e a evolução do cristianismo. No século VII, depois de Cristo, veio o islamismo, que iniciou com o profeta Maomé. E também importante é que essas três religiões são monoteístas, diferentemente dos deuses romanos e gregos. Então, uma coisa em comum dessas três religiões é o monoteísmo.
ao mesmo tempo, eles acreditam no mesmo Deus, porque a origem de tudo é Abraão, né? E, obviamente, depois Moisés, etc., outros profetas. Então, você tem três religiões cuja origem é a mesma, só que em diferentes épocas da história. Iniciando com o judaísmo, que começou ao redor de 2000 anos antes de Cristo. Depois veio o Jesus Cristo de Nazaré. E depois veio o profeta Maomé, que representa a figura maior do islamismo. Então, você tem três religiões que têm a mesma origem, né? E no tempo que eles foram desenvolvidos, começou a ter divergências e cada religião adotou conceitos e ensinamentos diferentes. Agora, isso não era de se surpreender, pois os cristãos, muçulmanos e judeus residiam na mesma região, e o problema é que cada vez que você tem um grupo que tem uma interpretação um pouco diferente da livro sagrado, que é a Bíblia, o Velho Testamento, a Torá e o Corão. Então, você tem três, essencialmente, livros sagrados de três religiões diferentes, cuja origem é a mesma. E, para ter uma ideia, você hoje tem 40 mil denominações do cristianismo. Então, uma vez que você não concorda, um grupo que não concorda, eles interpretam a Bíblia, nesse caso, o Velho Testamento ou o Novo Testamento, de uma forma um pouco diferente. E eles formam um grupo e você tem uma nova denominação religiosa. Hoje, por exemplo, as principais são o protestantismo e o catolicismo no cristianismo. E eu acredito que deve ter uns 1 bilhão e 400 milhões de católicos, né? Então, essas religiões hoje são da seguinte ordem. O primeiro é o cristianismo, que tem 2 bilhões e 300 milhões de fiéis. O islamismo tem 1 bilhão e 900 milhões de fiéis. E judaísmo tem apenas ao redor de 17 milhões de fiéis. Então, você vê que a disparidade entre cristianismo e islamismo de um lado e judaísmo é enorme em questão de número de fiéis. As principais religiões do mundo hoje, em número de fiéis, são cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo, sikhismo e judaísmo. São as seis principais religiões do mundo, né? Então, você vê que cada região, cada povo tem uma crença diferente. Então, agora, Lawrence, uma coisa importante, talvez na linha de raciocínio que você está desenvolvendo, eu gostaria de entender um pouco melhor o contexto histórico e que estão inseridos também dentro das necessidades humanas, ou seja, as religiões elas aparecem também por conta das necessidades humanas de representar a morte, representar os deuses, não é? Então, quais são as principais convergências e divergências entre as religiões abraâmicas? São ensinamentos diferentes, né? Na realidade, são interpretações diferentes de cada religião. Cada povo tem um entendimento diferente da religião, dos ensinamentos. Basicamente, religiões, de uma forma geral, é pregar o bem, de ser humilde, de ser generoso, etc. Prega sempre o bem, né? Então, não faz muita diferença de uma religião para outra. Não conheço uma religião que prega o mal, né? Então, são uma forma de, eu até diria que, de conter, né, os instintos naturais do ser humano. Então, onde eles divergem, são elementos em que você tem que inserir também os aspectos sociais e políticos, né? Então, você sabe que as religiões, eventualmente, você tem países que é católico, tem países que é protestante, tem países que são muçulmanos, então eles divergem. E, na medida em que as religiões se disseminam, você tem também o elemento político. Então, voltando atrás à história, você vê que as religiões, as três principais religiões abraâmicos, né, também tiveram o componente político e até social que forçou a divergência, ou não forçar, mas desenvolveu a divergência entre as três religiões. Sem dúvida que tem o monoteísmo é o aspecto mais importante dessas três religiões, né? A centralidade do oneness, né? O Deus é o único. E esse conceito é muito importante nas três religiões. Então, eu vejo que a Revolução, Marco, foi seguindo um curso natural de cultura, de história, de política da região, né? Então, hoje temos essas três religiões que você vê na história, sempre houve conflito entre as três religiões, até guerra, né? Por exemplo, o catolicismo, o Papa tinha exército, na realidade, né? Chegou a ter exército. Você tem os cruzadores, né? Que, querendo retomar terras dos muçulmanos, também houve guerra. Então, sempre houve conflito.
a convergência é na pregação do bem, seguir cada um a sua orientação religiosa através do livro sagrado, o Corão, Talmud, o Torá, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que uma reiteração da Torá, do Torá, né? Então, e aí está as semelhanças da origem, mas a divergência começa pela necessidade política também. Nesse sentido, Laurence, o senhor acredita que as religiões estão mais para instrumentos de poder político do que para caminhos espirituais? Eu acho que o componente político é extremamente importante na realidade atual, e isso vem acontecendo há muito tempo já, não é só agora, mas agora mais do que nunca. Você tem 3 religiões que têm a Terra Sagrada no mesmo lugar, que é Jerusalém. Então, para os muçulmanos, é Meca, Medina e Jerusalém. Jerusalém é capital de Israel, né? E também é Terra Santa para os cristãos. Então, aí você já vê que há uma possível disputa territorial, né, pela Terra Santa, que no conceito religioso é de extrema importância para cada uma dessas religiões. Então, por aí você já vê que você tem um conflito, né, territorial. Agora, a questão política, o islamismo, né, não é apenas uma religião de fé, né, no sentido espiritual, mas também de como deve comportar um muçulmano. Então, eles consideram aqueles que não são muçulmanos infidéis, né? Ou seja, que não diria antagonismo, mas com certeza eles gostariam de assimilar os povos que não são muçulmanos a acreditar na crença deles, né? Então, e isso é importante sobre o aspecto de evangelização ou espalhar a palavra de Deus conforme como eles entendem. A mesma coisa com o cristianismo, que hoje tem 2 bilhões e 300 milhões pelas missões, né, missionários, etc., ao mundo afora, de tentar converter outros povos. Mas para converter os outros povos também tem subjacente o intuito de torná-los como nós, ou seja, se acreditamos na mesma religião, temos alguma afinidade e aumenta o grau de afinidade entre os povos, né? E, naturalmente, é política porque é um domínio, né? Uma forma de domínio. Se você olhar a história do Ocidente, a partir do Império Ibérico, Portugal, Espanha, e depois Holanda, posteriormente França, Grã-Bretanha e hoje Estados Unidos, né, sempre foram religiões, o aspecto da religião era importante, de domínio de impérios, de espalhar dito mensagem de Deus, né? Então, a política é importante também sobre este sentido, de ampliar o seu domínio e sua influência mundo afora. Agora, Laurence, quando falamos de religião, pressupomos que aquela determinada religião, ela se considera a mais pura, digamos até como a dona daquela verdade. Nesse sentido, é possível haver uma coexistência mais pacífica entre as religiões? Vamos começar pelo judaísmo. Os judeus alegam, acreditam que eles são o povo escolhido por Deus. Ou seja, eles têm uma missão especial de viver a vida conforme os ensinamentos do Torá e do Talmud, de ser exemplo para os outros povos. Se você se encara como o povo escolhido no sentido de ser um modelo, um exemplo para outros povos, evidentemente você entende de que você tem algo a ensinar os outros povos, que eles devem seguir o seu modelo e sua forma de comportamento, né? E isto leva alguns a conclusão de que o judaísmo, né, encara os judeus como um povo superior no sentido de ter o convênio com Deus, que eles são o povo escolhido por Deus, né? E o cristianismo, que veio depois do judaísmo, também abraça esta tese de que é importante a missão, principalmente dos evangélicos, de assegurar a segurança territorial dos judeus, porque essa é a mensagem e o convênio de Deus, né? E por isso a afinidade entre facções, né, ou segmentos ou denominações como evangélicos com o judaísmo. E aí está a ligação que a gente pode ver com uma certa clareza o que aconteceu na história da evolução destas duas religiões. Quando você fala que política é importante, não tenha dúvida, política é importante. Cada religião quer espalhar a sua mensagem para outros povos, com exceção do judaísmo, que se considera o povo escolhido por Deus, e para
qualquer pessoa que quer abraçar o judaísmo, o processo é muito rigoroso e dificilmente consegue. E os judeus também não acreditam em converter os outros, né? E por isso a quantidade de fiéis da religião judaica, do judaísmo, é apenas em torno de 17 milhões no universo de bilhões de fiéis de outras religiões. Já que você tocou mais no assunto do judaísmo, nós acompanhamos atualmente o conflito entre Israel e o Hamas, ou seja, um conflito que envolve palestinos e israelenses, não é? Inclusive com muitas críticas atualmente, e essas críticas têm aumentado em relação à violência que o exército israelense tem praticado em Gaza, especialmente contra mulheres e crianças, sendo que a Organização das Nações Unidas tem feito muito pouco para chegar ou promover um acordo de paz entre as duas partes. Eu pergunto, até que ponto esse conflito entre Israel e Palestina tem componentes religiosos ou estamos apenas vendo uma fachada teológica para uma disputa territorial? Esta questão é muito complexa. Vamos voltar à história. Desde a fundação do judaísmo, você vê que o povo judeu sofreu discriminação, perseguição, através da história. Isso está no psíquico coletivo do povo judeu, né? Você vê que tem comunidade judeu na Europa toda, né? E diaspora, etc. Então, o povo judeu, sistematicamente, através da história, tem sofrido perseguição e discriminação. E o povo judaico que foi para a Europa não se assimilaram, mesmo porque eles, para se defender, né, eles são muito unidos, né? É um povo muito unido. Eles apoiam um outro em quase todas as circunstâncias, até por uma questão de sobrevivência. Então, temos que entender essa realidade do povo judeu, o que eles sofreram no decorrer da história, né? E não é 1 ano, 2 anos, são séculos de perseguição do povo judaico. Agora, por ser um povo muito trabalhador, e eu diria um povo muito inteligente, né? Eles sempre foram bem-sucedidos nos lugares onde eles migraram, né? Você vê que os grandes sucessos no mercado, na economia, né? Na finanças, etc., uma grande parte são povo judeu, né? O judaísmo, os judeus nos deram 3 grandes pensadores nos últimos 200 anos, que são Marx, Freud e Einstein, né? Então, o povo judeu contribuiu bastante também para o mundo. E é compreensível de que, através do que a história de sofrimento do povo judeu, e principalmente o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, levou eles a ser um povo que tem muito receio, né, de que isso ocorra de novo. E, por esse motivo, você vê que eles querem garantir o território, né, que eles podem defender contra eventuais incursões de outros países ou povos. Então, isso é perfeitamente compreensível, porque o povo judeu quer um lugar seguro. E em 1948, quando estava sob comando britânico, a região de Palestina, foi instituído o Estado de Israel, né? Os europeus que nunca assimilaram, nunca aceitaram os judeus na Europa, estavam até felizes em que o Estado de Israel foi estabelecido, e isso também preenchia um convênio com Deus, né, de Israel ter a sua própria terra, né? A terra de Israel. Então, e os europeus, com remorso, né, sentimento de culpa do que aconteceram com o povo judeu durante todo esse período, achou por bem de instituir o Estado de Israel. Mas aonde? Justamente onde estão os palestinos. E aí recomeça tudo de novo, né? Terra Santa dos judeus, Terra Santa dos palestinos, os árabes de uma forma geral, né, dos muçulmanos, né? E você tem um conflito de novo. Então, é muito difícil de você ver uma solução pacífica, porque o Israel não aceita a tese de 2 estados, né? Um Estado de Israel e um Estado de Palestina. Eles acham que é um risco sempre para eles, que não é verdade, porque acho perfeitamente possível os palestinos e israelenses viverem em paz. Eu acho perfeitamente possível. Agora, Israel tem ambições territoriais, não tenha dúvida. Eles querem Cisjordânia, querem Gaza, querem uma parte de Síria, querem Jordânia e querem expandir. Agora, eu realmente não vejo necessidade de tanta terra para 7 ou 8 milhões de judeus ou israelitas nesse sentido, tá? Então, é a ambição territorial, né? Influência,
E não é apenas o fato de defender contra os outros povos, né? Você sabe que Nações Unidas, né, a grande maioria, diria que 98% dos países aprovam e apoiam um, um sistema de dois estados, o Estado de Israel e o Estado de Palestina. O grande empecilho, naturalmente, Israel é contra e apoiado pelos Estados Unidos, né? E por esse motivo você pode vamos ter pouca esperança de que haja paz. E não devemos esquecer de que o que está acontecendo em Gaza hoje, né, não é aceitável. Mas o que aconteceu com o massacre dos reféns, né, a invasão do Hamas em território israelense, a captura de reféns, né, também não é aceitável. Então, é uma história longa. O povo palestino vive um sistema de apartheid, né, na Cisjordânia. São limitados seus direitos, etc. O Estado de Israel é um Estado de força, né, que impõe suas regras sobre os palestinos, né? E isso, obviamente, não é aceitável hoje. Agora, por que eu acho que não vai ser fácil de você questionar esta situação? Porque Israel não vai aceitar a solução de dois estados. Mas eu alerto a todos os povos, Marco, o importante é saber de que você tem 17 milhões de judeus e você tem 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos, né? O que está acontecendo hoje em Gaza vai perdurar por muitas décadas na frente. Quando terminar a guerra, a realidade das atrocidades que está acontecendo em Gaza vai ser averiguada. Hoje, nenhum repórter, jornalista do Ocidente pode entrar em Gaza para verificar o real estado do que está acontecendo, né? E quando o mundo descobrir o que está acontecendo, né, você vai ter Israel vai ter uma perda de apoio muito maior do que já está acontecendo. Então, o que está sendo feito hoje em Gaza vai perdurar por muito tempo. E você tem gente como o Smotrich, né, e Ben-Gvir, né, são radicais, né? Eles apoiam o Netanyahu. E Netanyahu tem uma situação muito delicada. Ele não pode perder o poder. Se ele perder o poder, é possível que ele vai parar na cadeia, né? Então, ele, para a sobrevivência pessoal dele, ele tem que apoiar a ultradireita que mantém ele no poder. E por isso é difícil imaginar uma solução a curto ou a médio prazo. Eu quero lembrar a todos de que o Hamas pode desaparecer, mas vai surgir outros grupos. Hezbollah pode desaparecer, vai surgir outros grupos. Você tem 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos que não concordam e não conseguem aceitar o que está acontecendo hoje em Gaza. A democracia veio para superar aquela tradição antiga de misturar o Estado com a religião, né? Tivemos, inclusive, durante muitos séculos, essa situação. E a democracia, vindo, se instalando, especialmente no mundo ocidental, colocou a religião, talvez, no seu devido lugar, ou seja, como a expressão do sentimento humano, perfeitamente lógico e com toda a liberdade. E nós vemos alguns exemplos de países onde existe essa fusão, essa união, essa simbiose entre Estado e religião. Quer dizer, a gente não sabe bem onde vai o Estado, onde está a religião. É o caso do Irã, por exemplo, né? Que tem essa característica. Agora, nós temos visto nas democracias ocidentais um avanço muito forte de pregações religiosas que buscam moldar as sociedades a seu bel prazer, às suas verdades, né? Então, a extrema-direita, por exemplo, usa muito esses conceitos religiosos para tentar impor as suas percepções. Nesse sentido, eu te pergunto, Launice, as democracias ocidentais correm o risco de voltar ou de perder a sua característica essencial, que é a separação entre Estado e religião? De fato, o que está acontecendo hoje é nessa direção de você ter superposição de Estado e religião. O veículo é através da política. Mas isso não é novidade. Você tinha papas, né, de que tinha exército, como eu comentei, né? E a política sempre foi algo que eles tinham enorme interesse em controlar uma questão de poder, né? O movimento evangélico começou a crescer de uma forma bastante acelerada após o início da mídia eletrônica, né? Em que eles chamam de pregadores eletrônicos, né? Ou seja, os religiosos pregam a sua mensagem através da mídia eletrônica. Isso houve uma disseminação enorme das mensagens, né? Ninguém é obrigado a apoiar ou ser um fiel do evangelismo.
se eles acreditam, têm todo o direito de acreditar no que quiser, né? Agora, o importante é que quando um grupo tem como objetivo político, usando a religião, daí, quando eles chegam ao poder, o que pode acontecer? Eles querem moldar as leis, né, para favorecer a sua crença religiosa. E aí torna-se algo bastante complicado, né, quando você insere a questão religiosa na política. Você sabe que, no caso do Brasil, nós temos uma quantidade enorme de católicos, né? E o movimento evangélico está conseguindo, de alguma forma, aumentar o seu rebanho de fiéis, né? Então, você tem, de um lado, recentemente falecido Papa Francisco, né? E agora Papa Leão, que são, eu acredito, de uma certa forma, da ala mais progressista do catolicismo, né? E isso, obviamente, vai em oposição aos conceitos um pouco mais conservadores, né, dos evangélicos. Então, e essa bifurcação tende a aumentar na medida em que o Papa Leão reedita, né, os conceitos do Papa Francisco, né? O que pode acontecer é que, nos costumes, né, o Papa Leão é mais conservador do que o falecido Papa Francisco. E nisso vamos ver como as religiões navegam, como o catolicismo do Brasil vai abraçar a nova mensagem sobre questões de gênero, etc., do novo Papa Leão. Então, essa é a forma que eu vejo, mas eu vejo que o movimento evangélico, de fato, deseja ter poder político, e a linha entre Estado e Igreja, pelo menos na ótica dos evangélicos, está começando a desaparecer. Agora, Laurence, você tocou em dois pontos que eu quero desdobrar em duas perguntas, tá? A primeira sobre o chamado neopentecostalismo. Ou seja, o protestantismo tradicional, ele surge com Martinho Lutero e gera, ao longo do tempo, quatro ramificações importantes: anglicana, presbiteriana, metodista e batista. E a partir daí, especialmente no início do século XX e depois com a mídia eletrônica, como você bem lembrou, surgem os pastores eletrônicos, os pastores que usam as mídias eletrônicas para difundir a sua mensagem. E isso acaba gerando essas ramificações pentecostais e, mais recentemente, as neopentecostais. Ou seja, são braços desgarrados, digamos assim, de uma origem protestante que poderemos considerar até mais histórica, né? Agora, como é que esses braços desgarrados, que é uma expressão que eu uso, né? Você não precisa concordar, mas eu uso essa expressão. Qual é a influência que eles têm e até que ponto essas vertentes pentecostais e neopentecostais se assemelham ao islamismo mais radical, por exemplo? Eu acho que seria um exagero dizer de que os evangélicos, de uma forma geral, né, é um movimento que se assemelha ao radicalismo dos muçulmanos, da teocracia, como, por exemplo, Irã, né? Acho que seria um exagero. Agora, não tenha dúvida de que tem um projeto que o movimento evangélico tem por objetivo o poder político, né? Você vê que tem canal de televisão que pertence a evangélicos, a pentecostais, e você não vê que um canal de televisão que é propriedade, né, de um grupo sabidamente católico, ou seja, você não vê um cardeal, um bispo ser dono de um canal de televisão para disseminar sua mensagem. Então, não tenha dúvida, é um projeto de poder, é um projeto de aumentar seu rebanho de fiéis e é um projeto político religioso. Agora, quando eles chegam ao poder, com certeza, você não tem a mínima dúvida, eles vão querer aplicar leis, né, ou criar leis, né, que prejudicam de uma forma as outras religiões, para que prevaleça a religião deles, ou, nesse caso, a denominação cristã da religião deles, né? São pessoas que realmente acreditam. Agora, eu volto ao filósofo que é considerado o pai do existencialismo, Søren Kierkegaard, né, que disse: fé, né, é um salto no escuro. E por esse mesmo motivo, as pessoas acreditam em coisas que, aparentemente, na realidade real, né, do nosso dia a dia, nos parece um absurdo, né? Mas isso não vem ao caso porque tem a realidade religiosa, tem a realidade espiritual e a realidade literal que a gente vê todos os dias, né? Então, eu dou um exemplo. Arca de Noé.
Historicamente, a gente comprovou que nunca houve inundação da terra, né? O muro de Jericó, né? Caiu porque houve cercaram Jericó e cantaram durante alguns dias, né? E o muro de Jericó caiu, né? Então aí vem o conceito de história e história, né? Então há contos, né? História é contos, história são fatos. Quando você interpõe essas duas coisas, você tenta dar credibilidade às histórias, né? E por isso o Kierkegaard diz que fé é algo que não está sujeito a um raciocínio lógico, e sim a realidade religiosa e realidade espiritual é bem diferente do que a realidade científica e realidade como a gente consegue empiricamente verificar. A morte do Papa Francisco, recentemente, mobilizou chefes de Estado que se dispuseram a acompanhar as cerimônias fúnebres, numa clara demonstração de um poder e de uma reverência ao pontífice falecido. O Vaticano é o Estado secularmente reconhecido pela imensa maioria, se não todos os países do mundo, como sendo um centro gravitacional religioso, mas ao mesmo tempo também um poder político. Como é que você vê o Vaticano hoje em dia nessa perspectiva da geopolítica? Existe ainda uma influência do Vaticano sobre o mundo? Eu acho que a resposta é que tem 1,4 bilhão de católicos. Então, apesar de que a gente entende que tem diferenças em denominações de próprio catolicismo, né? Mas você tem 1,4 bilhão pessoas. E isto é, sem dúvida, uma força política. Sabemos que na própria Igreja Católica tem diferentes percepções de interpretações da Bíblia, né? Mas não deixa de ser uma força política importante. E você vê que raramente o Vaticano aborda, aliás, quase nunca aborda questões geopolíticas, e sempre sobre aspecto político que afeta a humanidade, como guerras, fome, questões climáticas, né? Então, uma ênfase sobre as questões que afetam a humanidade, né? O Vaticano não interfere em questões de política de estados diferentes, né? Então, e nem tem poder para isso, porque o Vaticano não tem exército, né? Simplesmente tem a palavra da fé, de 1,4 bilhão de pessoas. Então, não tem a mínima dúvida que é uma força importantíssima o Vaticano e o catolicismo como um todo, né? Que é o maior contingente de fés no mundo é o catolicismo, são os católicos. A Era das Cruzadas, que ocorreu principalmente entre 1095 e 1291, segundo os dados históricos, né, ela foi usada para que os cristãos retomassem a Terra Santa dos muçulmanos e expandissem assim o seu domínio territorial. Por sua vez, a Jihad Islâmica, né, é a guerra santa contra os infiéis. E ela tem como alvo preferencial o mundo ocidental, isso não resta dúvida, né? Embora também existam divergências entre os próprios muçulmanos, né? Existem os muçulmanos que consideram outros muçulmanos infiéis. Mas já o Ocidente fala em guerra ao terror para atacar o islamismo radical. Pergunto a você, Laurence, tem algum santo nessa história? É, quando você fala em guerra, a palavra santo deve ser excluída, né? Agora, em relação à guerra contra o terrorismo, seria importante também tentar entender por que existem esses terroristas, né? E quais são as reivindicações e as queixas deles. O terrorismo não aparece do nada. Terrorismo é quando duas forças, uma força nitidamente inferior à outra, e a única forma deles ter suas vozes ouvidas é esse tipo de atitude extrema, que é o terrorismo, né? Agora, os terroristas também podem encarar de que eles estão sendo, de alguma forma, ou o que eles defendem, estão sendo, de alguma forma, erradicados, né? Também pela força, né? Então, é importante analisar com muito cuidado o que ocasionou esse terrorismo. O terrorismo não vem do vácuo, é a resposta de alguma coisa que aconteceu. E é importante perguntar o que aconteceu e por que aconteceu, né? E quem são os culpados pelo que aconteceu para ter uma reação tão violenta como é o terrorismo que mata inocentes, né?
Eu só levo a gente lembrar, né? Campanhas militares, né? Também matam muitos civis, né? A gente sabe de que muitas vezes o Ocidente chama isso de collateral damage, né? Ou seja, colateral, efeitos colaterais, né? De uma ação militar, ou seja, inocentes morrem, mas faz parte do preço a ser pago, né? Então os terroristas também podem alegar, né? Sem dúvida, não concordo de que inocentes morrem, mas faz parte do preço, né? Então, é importante saber por que ocasionou esse tipo de ações tão violentas como é o terrorismo, né? Agora, em relação à Guerra Santa, etc., né, sempre existiu, né? É uma questão de poder, de território, de influência, né? Para ser muito sincero, Marco, eu vou reverter uma outra teoria minha. O ser humano tem suas características que eu chamo de natureza humana. E a natureza humana tem um instinto mais forte que é sobrevivência e autopreservação, né? E isso nos leva a ser pessoas, né? Entes bastante egoístas, né? Porque nosso instinto é sobreviver e autopreservação. E por esse motivo a gente tinha tribo, depois países, etc., né? Para tentar juntar mais pessoas, né? Para nos tornar mais fortes, para poder nos defender. E essa defesa é justamente do instinto de sobrevivência e de autopreservação, né? Então, mais gente que pensa como eu, age como eu, o meu grupo fica mais forte, né? Então, o bem e o mal não é uma questão que tem alguma relevância em função da perspectiva de sobrevivência e autopreservação, né? Eu farei tudo para me preservar, né, e me defender, né? Porque o meu instinto, né, de sobrevivência, e isso é a raça humana, ou seja, uma parte da nossa natureza humana, né? Então, essa é a condição principal, e tudo que ocorre é em função de como nós somos como seres humanos, né? A espécie Homo sapiens, né, é uma espécie que tem um instinto de autopreservação, né, de se defender contra situações que podem lhe prejudicar. Então, e por isso as religiões e países, etc., que antigamente tribos, hoje são países, alianças, etc., tudo isso é em função da luta pela autopreservação e sobrevivência. Será que nós estamos entrando em uma nova cruzada ideológica, onde a religião é usada apenas para esses choques de civilização ou entre as civilizações, na busca do controle dos recursos naturais dos países, ou seja, dos países mais fortes sobre os países mais fracos? Que são os impérios, né? Que a gente vê, as dinastias, os impérios, né? Exatamente este era o conceito, né? De controlar e de tornar mais forte, de ter um país com mais população, mais riqueza, mais poder militar, etc., né? Isso sempre foi o objetivo das grandes potências, né? E por isso tivemos impérios ao decorrer da história do mundo. Você teve a Grã-Bretanha, que é um país pequeno, mas conseguiu exercer um poderio extraordinário durante 2 séculos, né? E isso em função da Revolução Industrial, etc., que a gente sabe o que aconteceu. Então, o desejo de controlar, né, de extrair riqueza e vantagem de outros, né, sempre existiu. Isso faz parte da natureza humana. Se é certo ou errado, que grande país que não quer ter os seus vizinhos, né, de alguma forma subalterna a si mesmo, né? Até como voltaria à questão de sobrevivência, né? Você tem esfera de influência. A Rússia queria ter esfera de influência, daí veio a União Soviética. Os Estados Unidos têm sua esfera de influência, só que, no caso dos Estados Unidos, tem sido um país extremamente poderoso, eles queriam que ser o país hegemônico, ou seja, tem influência no mundo inteiro, né? E isso sempre foi algo que existiu e vai continuar. Agora, o que a gente pode ser um pouco otimista é que o convívio dessas regiões, né, esferas de influência, seja circunscrito a cada região, né? Então, isso seria uma balança de poderio econômico, geopolítico e militar, né? Então, e hoje se depara com um bipolarismo, né, entre grandes potências do Ocidente e potência da Ásia, né, principalmente a China e os Estados Unidos, que são 2 polos nesse momento. Como eles vão conviver e agir um com o outro é que vai
determinar o destino da civilização nas próximas décadas. Nós tivemos o tempo da Guerra Fria, principalmente Estados Unidos, de um lado, e União Soviética, de outro. União Soviética, que promulgava o ateísmo, e os Estados Unidos defendendo a civilização ocidental, portanto, a ideia da religião monoteísta, né, de modo geral, especialmente o catolicismo, o protestantismo. E com o fim da Guerra Fria, durante um período importante, embora não tão longo, os Estados Unidos se tornaram praticamente a única potência mundial, ou seja, uma hegemonia nos campos militar, econômico e politicamente também, culturalmente, através de Hollywood e seus filmes. Mas agora nós assistimos à emergência de uma nova potência, que é a China. Já que estamos falando de religião, Lawrence, e a China é governada por um partido comunista, você como vê a questão religiosa na China? Lembrando que você também tem uma origem chinesa. Essa questão religiosa, como é que ela se dá no desenvolvimento da sociedade chinesa? A China é designado por eles mesmos de um país comunista, né? E de comunismo tem pouco hoje, né? Eu diria que seria um socialismo, né, com características chinesas, que é totalmente diferente de um país comunista. Se você olhar pelos conceitos de Marx e Lenin, hoje a China não tem pouco a ver com esse modelo, né, que a gente entende como marxismo-leninismo. Primeira coisa. Então, eu já descarto, né, de que a China é um país comunista. Mas o país, de fato, oficialmente é um país ateu. No passado, o Partido Comunista Chinês, né, entendeu de que a religião é ópio dos pobres, né? Ou seja, você acredita em Deus, em alguma forma de que Deus pode mudar sua vida, etc. E por esse mesmo motivo, no Ocidente, a gente sempre fala, se Deus quiser, né? E os chineses acham que, bom, se Deus não existe, depende muito mais de você tentar mudar o seu futuro e as decisões que você toma. Então, agora, a religião na China, eu acho que os chineses nunca foram tão religiosos quanto o Ocidente, né? Mesmo porque o budismo hoje, né, é apenas a quarta religião e não passa mais de 100 milhões, acho que até menos que isso, de fiéis, né? Comparando com um número muito maior de cristãos e muçulmanos. Tem os missionários, né, do Ocidente que foram para a China, de fato tentaram evangelizar, né, os chineses e, em algum momento, também teve um momento importante, né? Tanto que um profeta chinês, né, teve uma revelação, né, ele alega que teve uma revelação de Jesus, né, e que ele era irmão de Jesus, né? E ele, em algum momento, tinha 2 milhões de seguidores, né? Então, ou seja, o cristianismo no Oriente, né, foi um objetivo dos missionários do Ocidente, de propagar a mensagem de Deus, né, da forma que eles entendiam, uma sociedade totalmente diferente de história, cultura, etc. É igual se o Marco Piva, né, tivesse nascido em Xangai, né? Ele não seria católico, teria uma educação, né, e uma cultura totalmente diferente. Então, o mesmo Marco Piva que a gente vê hoje na tela, né, seria uma pessoa que acreditaria em coisas bem diferentes do que ele acredita hoje, né? Então, nós somos produto do nosso ambiente, né, da nossa cultura, etc. E, por isso, eu acho que o importante é pregar o bem, como todas as religiões pregam. Mas não precisa ser religião, pode ser filosofia, né? A filosofia, os filósofos também pregam o bem, sem ter esse contexto de sobrenatural, etc., que é a religião. Mas a religião é algo que o ser humano, acho que, às vezes, até uma necessidade de tentar entender o que a gente não entende, postular teorias, né, sobre coisas que a gente não tem capacidade de entender, de como surgiu o universo, etc., né? Se o Big Bang, né, é realmente uma tese viável, etc., e como que surgiu o universo e como surgiu o ser humano, né? Então, todas essas questões que você tem um conflito entre ciência e religião, né? E aí você volta ao Kierkegaard. Religião é um salto no escuro. Ele vai além, né, da realidade que a gente vê no nosso cotidiano e é uma realidade religiosa e espiritual, que também é uma necessidade humana.
Laurence, nós falamos bastante de religião, vamos para mais de uma hora de conversa sobre esse tema, que é bem polêmico, evidentemente, porque faz parte desse instinto humano, da necessidade de sobrevivência, de acreditar no sobrenatural. Mas eu pergunto a você, Laurence, qual é a sua posição? Você, em algum momento da sua vida, teve uma religião ou foi influenciado por uma religião? Como que você se denomina atualmente? Eu, na realidade, eu fiz um curso de religião comparativa na faculdade. Além de filosofia, eu também estudei um pouco, né, superficialmente, religiões, né? Quando eu era jovem, aos 13 anos, eu achei que o judaísmo, né, era que é uma religião que eu sentia mais apego, né? Ou seja, eu sentia que esta religião tinha uma mensagem, né, para mim, que fazia mais sentido, né? Quando eu fui crescendo, eu comecei a tentar entender, né? E principalmente nos últimos tempos, né? Eu venho estudando isso a fundo em função do conflito no Ásia-Oeste, né? O que levou a tudo isso, né? A minha percepção é que religião é uma necessidade de muitas pessoas, não é para mim, pessoalmente. Eu sou de uma mentalidade um pouco mais científica orientada, eu diria. E como eu sou um existencialista, né? Merece um comentário de que tem existencistas cristãos também, né? Mas a minha visão é o seguinte, que eu abraço muito a tese de que a existência precede a essência, né? Ou seja, nós nascemos, né, a nossa existência, e a gente vai formando a nossa essência. E a nossa essência é formada por cultura, né, por onde nós nascemos, pela educação que nós recebemos, do ambiente que nos cerca, né, das ideias dos pais, e tudo isso influencia, né, na formação do nosso ser, né? Uh, e se eu tivesse nascido num lugar diferente, né, tivesse uma educação diferente, é bem possível que eu pense de uma maneira diferente, né? O importante, eu acho que para cada um de nós é ter senso crítico, né, e tentar entender. E se uma religião te traz conforto, né, não tenha dúvida, você deve abraçar, né? Se faz você ser uma pessoa melhor, não tenha dúvida, você deve abraçar, né? Qualquer religião, na minha opinião, prega o bem. E, para tanto, é importante você abraçar uma religião. Ou seja, na minha modesta opinião, religião é como se fosse um superego, né, do conceito freudiano, né, que é o ego, o id, né, e o superego. É uma forma de policiar você, né? Dizer, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você deve fazer isso, fazer aquilo, para o bem simples, né? E esses ensinamentos, né, é exatamente para o convívio entre seres humanos. Se todo mundo for fazer o que quer, né, para o seu próprio benefício só, seria um caos no mundo. Não teria governo, não teria sistema, não teria nada. Não tinha leis, não tinha nada. Seria uma selva. Então, o fato que a gente tem que conviver com os outros, né, nos obriga a ter algum tipo de estrutura. E religião faz parte de um aspecto importantíssimo dessa estrutura. Como o Sartre disse, né, o inferno são os outros, né? Ou seja, o nosso maior inimigo é outro. Isso sempre dentro do conceito de que o maior e mais forte instinto é a sobrevivência e a autopreservação. Se a minha autopreservação significa algum prejuízo para o outro, né, o instinto seria de eu tomar uma atitude de me autopreservar, né? Então, esta é uma característica humana, sendo por bem ou por mal, né, é o que nós somos como Homo sapiens. Não é um conceito agradável, né, porque a gente sempre acredita que nós somos bons, né, no nosso íntimo, né, e que as crianças, né, quando nascem, né, tem uma folha em branco, né, para ser preenchido com coisas boas ou coisas ruins, né? Não, não é isso não. Nós já nascemos no nosso DNA, né, com esse instinto de autopreservação e de sobrevivência. Maurício, uma última pergunta relacionada a esse tema tão amplo que é a religião, porque ela diz respeito exatamente a nós, seres humanos, ao nosso instinto de sobrevivência, como você mesmo disse. O mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes. Uma parte expressiva dessa população vive em condições de pobreza e se diz que praticamente 10% vivem na miséria. Temos 193 países oficialmente reconhecidos e temos diferentes formas de pensar, não só a religião, mas, evidentemente,
à estrutura do Estado, ou seja, como o Estado funciona, como é que a sociedade deve funcionar. E também, por conta disso, existem as leis, as legislações que são feitas para que essa convivência humana possa minimamente funcionar também, não é? Mas nós temos essa pobreza que marca definitivamente os nossos tempos. E temos um sistema hoje econômico que é predominante, o sistema capitalista, né? Ou seja, a economia de mercado, pelo menos em grande parte do mundo. E as nações que estão na série D, na série C do campeonato e poucas na série A. Eu pergunto para você, até que ponto essa legião de pobres existentes no mundo aí, que existe no mundo, são presas fáceis para religiões oportunistas? Este tópico é muito interessante. Primeiro, há 2 bilhões de pessoas passando fome diariamente no mundo. A pergunta é que se existe suficiente alimentos para o mundo inteiro, a resposta claramente é sim, né? Então, a seguinte pergunta aqui: por que é que tem 2 bilhões de pessoas passando fome? Quando você vai nos países ricos e olha o desperdício de alimentos, né? E você pergunta, mas por que esse desperdício não seria lógica de que esta quantidade que é desperdiçado seja doado de alguma forma para os países mais pobres, né? Logicamente seria, mas isso não é o caso. Simplesmente porque, se você é um eleitor numa democracia de um país, você vai eleger aqueles que defendem os interesses seus e do seu país. Cada país quer ser, todo país quer ser cada vez mais rico, mais poderoso, né? E isto significa de que, se você tem um modelo que consegue propiciar isso, você vota naqueles que apoiam este modelo. Você tem países que têm renda per capita acima de $100.000 por ano, e você tem países que têm renda per capita de $2.000 por ano, né? Então, a pergunta é que, bom, num mundo mais igual, não seria lógica de que não haveria fome, não haveria tanta pobreza. Mas o egoísmo, que é consequência, de novo, do nosso instinto de sobrevivência e autopreservação, nos leva a querer acumular cada vez mais, né? Isso é democracia. Se você é de um país poderoso, você não quer perder esse poder, né? Se você é um país rico, você não quer tornar o seu país mais pobre um dia. Então, você vai fazer tudo, vai apoiar os líderes que te dão a fórmula de preservar este poder e essa riqueza, né? E por esse motivo não há a mínima possibilidade de que os países mais pobres, né, cheguem perto do padrão de vida dos países mais ricos, né? Tanto que você vê que teve impérios, etc., que conquistam outros países, né? O Império Britânico, né, que foi responsável por morte de mais de 150 milhões de indianos na Índia, né, extraindo riqueza daqueles países, né? Então, é algo que vem acontecendo desde que o ser humano existe. Essa faz parte da natureza humana, né? Vai continuar tendo pobres? Não tenha dúvida. Melhorou? Sim, melhorou. Okay? Mas, ironicamente, o grande salto de queda de número de pobres no mundo ocorreu com o surgimento de um modelo diferente, que é o modelo chinês, que a China conseguiu tirar 850 milhões de chineses da pobreza. Isso é um feito jamais visto na história, né? E é um modelo um pouco diferente do capitalismo e, supostamente, a democracia liberal do Ocidente, que não tem muito de democracia e não tem muito de liberal, né? Simplesmente uma narrativa interessante para propagar uma imagem que está longe da realidade. Eu dou um exemplo. Os Estados Unidos, né, a diferença de renda no país é assustador, né? Metade da população não tem $500 para uma emergência, né? Os 10% mais ricos do país detêm quase mais da metade da riqueza do país, né? Então, essas são situações que a gente vê. E isso é tudo em função do egoísmo do ser humano, que faz parte da natureza dele, de acúmulo de riqueza, etc. E desde que os líderes, né, os políticos, né, que apoiam esse modelo, eles vão ter o voto daqueles que querem manter essa disparidade, né? E por isso a gente vê em muitos países ricos, né, não democracia, mas plutocracia, plutocracia. E que vai acontecer e vai continuar desse jeito. Se você tem esperança que vai mudar muito, não vai, né? Essa guerra
comercial e tarifária hoje, né, está prejudicando muitos países, principalmente os países mais pobres. Principalmente. Essa é a realidade que a Isso, gente... isso abriria espaço, então, para que essas camadas mais pobres da população ficassem mais seduzidas pelo discurso religioso. Sim, eles, obviamente, seriam mais suscetíveis a uma mensagem que lhe dá esperança, né? Geralmente não tem o preparo de pensamento crítico muito acusado, e por isso, se você vem com uma promessa, eles podem até acreditar, né? Não é isso só nos países pobres, né? Em países ricos. Se você vê os líderes dos países ricos, né, você pergunta como é que o povo elege este pessoal, né? É falta de capacidade de pensamento crítico. Eles acham que a mensagem do político desagrada, eles votam, né? Mesmo muitas vezes as promessas nunca vão ser cumpridas, né? Não esquece que os políticos também são seres humanos e também querem sobreviver e autopreservação, querem riqueza, querem poder, é a mesma coisa, né? E um político sem mandato não tem muito a fazer, né? Porque o político, a descrição do trabalho dele é saber convencer aqueles que são mais ingênuos, né? E mandar uma mensagem otimista, o que a gente chama de populismo, né? Que pode destruir a economia de um país, pode causar um monte de prejuízo, mas que essa mensagem tem ressonância entre as ansiedades e ânsias da população mais pobre e menos educados, com menos educação e menos capacidade de pensamento crítico. Então, são uma massa de fácil manobra, fácil manobra. Tem igrejas que conseguem ser extremamente ricos, né? Com doações de pessoas muito pobres, que realmente não têm condições de doar o que eles doam, né? Mas a mensagem é tão poderosa, né? E que consegue arrecadar enorme quantidade de fundos, e as pessoas, né, que coordenam e organizam esses movimentos religiosos, né, têm uma vida realmente muito rica, né? E de bens materiais, etc., né? E isso a gente vê. Ou seja, é uma forma de explorar aqueles que são ingênuos, né? Que tem muito pouco e, assim mesmo, doa o pouco que tem para as pessoas, né? Com o objetivo de se enriquecer e ter os benefícios da riqueza. Lawrence, nós tivemos uma entrevista bastante interessante sobre um tema crucial para a humanidade, que é a religião, que no fundo é a questão da espiritualidade humana. Para encerrar, que mensagem, depois de toda essa nossa conversa, você deixaria para a nossa audiência, considerando a questão religiosa? Eu aconselho uma profunda meditação dessa discussão nossa. E cada um olha no seu coração, pensa seriamente das questões levantadas no nosso diálogo, né? E pergunta, olhando para o espelho e para o seu coração, seu próprio coração, de que qual é o sentido da minha vida, né? E qual seria o caminho que eu devo seguir. Essa seria a pergunta. E como eu posso, de alguma forma, amenizar um instinto, né, de só lutar pela sobrevivência e autopreservação. Muito bem, Lawrence Pi, que além de um empresário de sucesso, também pesquisador sobre geopolítica e macroeconomia, agora trazendo também esse seu conhecimento sobre a história das religiões. Muito obrigado pela sua participação, Lawrence Pi, em nosso canal China Global News. Obrigado, Marco. É sempre um prazer. E o China Global News vai ficando por aqui. Eu lembro a você para se inscrever em nosso canal, curtir os nossos conteúdos e compartilhar as nossas entrevistas e reportagens. Sempre temas de interesse para que você possa ampliar o seu conhecimento sobre esse mundo tão complexo e às vezes muito complicado. Eu fico por aqui e aguardo você em uma próxima entrevista. Até lá!